Esther capítulo 2, seja muito bem-vindo a mais um capítulo da Bíblia sendo lida todinha aqui com o Bispo Fabrício aqui nas redes sociais. Eu quero convidar você para ler a Bíblia toda comigo, mas nesses 10 dias nós estamos lendo Esther. São 10 capítulos, um por dia. Vem comigo nessa fé que vai ser bênção para você, tá bom? Já abre a Bíblia, se tiver Bíblia aí, se não tiver, não tem problema não. Vai estar na tela aparecendo para você tanto acompanhar ou você só ficar ouvindo aí, tá bom? Vamos lá, Esther feita rainha, capítulo 2. Já coloca bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre aqui, e vem comigo e chama muita gente para vir ler a Bíblia com a gente e nesta oportunidade ler Esther, tá? Diz assim o versículo 1 de Esther, capítulo 2. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. O rei se lembrou, da rainha Vaste, e olha que interessante, ele passou, acabou o furor, bateu ali o arrependimento dele ter feito aquilo, humilhado ali a rainha Vaste. Aí ele lembrou dela, e o versículo 2 fala assim: então disseram os jovens do rei que lhe serviam, tragam-se moças para o rei, de boa aparência e de formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças de boa aparência e formosura na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sob a vista de Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, deem-lhes o seu unguento. Aí o rei mandou se reunir ali, mulheres que iriam substituir, Ele escolheu uma nova, ele queria conhecer uma nova pretendente para substituir a rainha Vaste, Para substituir o seu cargo, a sua posição de rainha, Aí o versículo 4 fala assim: a moça que cair no agrado do rei, esta reine no lugar de Vaste. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidade de Suzã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai. Guarde esse nome, Mordecai. Vamos falar muito dele aqui nesse livro. Ele é o tio, de Esther, como se fosse um pai. Nós vamos ouvir muito falar dele aqui, tá? Ele vai ser um dos... após a Esther, que é a principal do livro, Mordecai, ele é um segundo paralelo aqui, Então, o nome dele era Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, o rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Esther. Então, olha que interessante. Hadassa é a Esther. Quando nós vemos aqui Hadassa, é o mesmo nome de Esther, é a rainha Esther, Filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. Era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha, Em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Suzã, sob a vista de Hegai, levaram também a Esther à casa do rei, sob o cuidado de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe o unguento e os devidos alimentos, como também as 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Logo que a Esther chegou ali na casa, o próprio eunuco já se agradou dela, falou: eu acredito que o rei vai se agradar dela, e começou a investir ali para que tudo ficasse certinho para o rei conhecer Esther, Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não a declarasse. A Esther era uma judia, ela era do povo judeu,
E o Mordecai falou, não precisa falar isso. Só que na hora certa ela vai ter que declarar isso. E isso aqui era até já uma estratégia do próprio Deus, através do Espírito Santo, dando a direção. Então ninguém sabia que ela era uma judia, né? Versículo 11. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar como passava Ester e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei, Assuero, depois de tratado segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, pois assim se cumpriram os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleos, 6 meses com especiarias, com perfumes, unguento, em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e ele se dava, ela dava, o que desejasse levar consigo para a casa das mulheres, para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava segundo a casa das mulheres, sobre a vista de Sagas, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse ele fosse chamado pelo seu nome. Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Reugai, o eunuco rei da guarda das mulheres. Ester alcançou o favor de todos quanto haviam. Assim foi Ester ao rei Assuero, a casa real, ao 10º mês, que é o mês de Tebete, ao 7º ano do reinado. O rei amou a Ester mais do que todas, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas. O rei pôs-se na cabeça dela a coroa real e a fez rainha no lugar de Vaste. Olha que interessante. O rei, quando se encontrou ali com Ester, se agradou dela, ela foi a escolhida, e a partir aqui do versículo 17 do capítulo 2, rainha Ester já está no lugar da rainha Vaste, né? Versículo 18. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes, aos seus servos. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade do rei. Quando pela segunda vez se reuniram, Mordecai estava assentado à porta do rei. Ester não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandamento de Mordecai, como quando a criava. Então, isso quer dizer aqui no versículo 20, que a Ester obedecia o Mordecai, o seu tio, o seu pai, né? Vamos dizer assim, o seu pai, porque ele criava ela como filha. Então, ela obedecia ao Mordecai como no tempo quando ele criara ela. Ela respeitava, ela o honrava. Então, a rainha Ester, aqui ela foi instituída rainha, aqui ela virou rainha, e ela não tinha dito que ela era uma judia, porque nós vamos ver aqui na história de Ester que vai se armar uma cilada para ser morto todos os judeus. E quando ela se declara uma judia, nós vamos ver um grande livramento. Então isso aqui era tudo um projeto do coração do próprio Deus, né? Versículo 21 diz assim: Mordecai descobre uma conspiração. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester, e Ester disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram ali punidos, né? Foram pendurados numa forca. Isto foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Olha que interessante. Houve ali uma conspiração para tentar tirar a vida do rei, está dizendo aqui a palavra de Deus, e o Mordecai ouviu. Quando o Mordecai ouviu, ele levou para Ester, falou: Ester, estão tramando para matar o rei.
Esther, estão tramando matar o rei. Leva e avisa ele. Eles avisaram, houve uma investigação. Quando houve essa investigação, viu que era fato, viu que era verdade. Aqueles homens foram punidos, tiveram ali as suas punições, né? E isso tudo que aconteceu foi escrito num livro das crônicas, das histórias. E nós vamos ver esse fato aqui, o que escreveram? Mordecai ouviu dizer que estão tramando contra o rei. E ele falou para a rainha Esther e a rainha Esther avisou, o rei teve livramento. Então, esse fato foi escrito num livro. E daqui a pouco nós vamos ver, o rei vai perder o sono, mais à frente, nos próximos capítulos aqui, que nós vamos ler, ele vai perder o sono e numa ocasião será lido esse livro para ele. Quando for lido esse livro para ele, ele vai se lembrar e vai honrar o Mordecai, traduzindo, trazendo à existência que Deus não se esquece da gente. Tá bom, pessoal? Que bênção, hein? Acabamos aqui mais um capítulo, o capítulo 2 de Esther. E eu já estou aqui empolgado na fé para ler esse livro todinho com você, com muito prazer, com muita satisfação, tá bom? Eu te aguardo aqui amanhã, tá? Convida muita gente para estar aqui com você, divulga essa leitura da Bíblia com muita gente. Vamos nessa fé, vai ser maravilhoso. Esses 10 dias lendo aqui o livro de Esther, lembrando que estamos lendo a Bíblia toda para a honra e glória do Senhor Jesus, um capítulo por dia. Até amanhã, que Deus te abençoe, com a permissão de Deus. Esther capítulo 3. Tchau!